Boa noite. Boa Boa noite, noite a todos. Ei, Pedro, tá joia, Pedro? Tudo bom com você? joia, tudo. Tá joia. Felipe, Vitor, Nayara. Bom, aí, ó, chamar o pessoal para eles acordarem, para eles poderem entrar na aula. Viu? Pode falar, fala só, turma, pode começar, pode entrar. O Luciene tá chamando. Deixa eu abrir aqui o material, tá bom? Muito bem. Vou colocar aqui para nós. Vai. Espera aí. Tem alguma coisa? Ó, eu saí. Vocês estão me ouvindo? Só para me ter uma noção aqui. Sim, Sim? Então espera só um pouquinho, tá? Porque é como se eu tivesse saído aqui da. Agora. Tava tudo preto aqui para mim. Isso. Então agora eu acho que tá ok. Vamos ver. Aqui. Vocês vão ver agora isso. Vocês estão vendo o meu slide projetado? sim. Então tá ótimo. Então tudo bem. Então agora vamos dar prosseguimento, né? A nossa unidade 3, nosso último encontro a gente deu início, né? Falando dos aspectos biofísicos dos sistemas. Até chamei a atenção de vocês de que agora na unidade 3 a gente vai falar agora sobre o sistema respiratório. Depois nós vamos falar sobre, na verdade, dois sistemas clássicos, né? Que é a visão e a audição, né? Dois órgãos dos sentidos. Então, no tópico 3.3, nós vamos abordar sobre isso também, tá? Então, hoje nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre a biofísica do sistema respiratório. Então, vou trabalhar aqui com vocês. Eu acredito que seja um assunto interessante, né? Que vincule de uma maneira bem mais contextualizada a biofísica, né? Associada ao nosso organismo. Então, nós vamos falar de coisas que acontecem conosco, que envolvem o nosso dia a dia, né? E que é fundamental para que a gente tenha vida e saúde, tá bom? Bem, vocês vão ver que eu tenho elaborei Kahoot, tem videozinho e inclusive vou também passar para vocês. Nós vamos entrar aqui dentro de um atlas, vocês vão ver, um atlas anatômico, do qual acho que não sei se eu já tive a oportunidade de mostrar a vocês em outras, né, em aulas passadas, mas no que se refere ao sistema respiratório, eu vou entrar aqui que eu acho que é importante para a gente entender bem esse aspecto biofísico da respiração. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente também ter isso, tá? Então, estou falando disso porque para a gente ter uma noção como vai ser a nossa noite, como que eu preparei aqui para vocês, né? Para a gente também ter uma diversidade aqui de ações para fazer a nossa noite com mudanças, né? Não ficar só a Luciene falando, mas tendo a ação de vocês também, tendo situações diferentes aqui para dar aquele um ar diferenciado para nossa aula, tá bom? Porque eu sei que isso é importante e tira, né, daquela situação comum ali só de apresentar, tá certo? Bem, aqui eu tenho feito ao longo de toda a semana, seria diferente aqui na física e biofísica, né? Estou lembrando todos os meus alunos, porque semana que vem, para todas as disciplinas, nós teremos, no momento da aula, a aplicação de uma atividade online com valor de 300 pontos. Então, aqui na Física e Biofísica também, né? Então, lembrando a vocês que semana que vem nós teremos uma atividade, a semelhança do que nós fizemos, né? Na primeira etapa. Então, vai ser uma atividade que vai ser realizada durante a aula com o valor de 300 pontos. Vai ser referente, né, à matéria que a gente já tenha estudado, precisamente na unidade 3, tá bom? Bem, também estou lembrando, em relação às atividades no portal,
Por quê? Atividade de diagnóstico de aprendizagem, o que a gente vê muito, gente. Eu sei que eu tenho falado isso porque eu falo isso em todas as disciplinas, né? E tem alunos que às vezes têm exclusivamente uma disciplina aqui comigo. Então, chamando a atenção, tem aluno que está, né, com uma nota total muito baixa ainda. E muito em virtude pela não realização das atividades, né? Diagnóstico e aprendizagem, que refere-se à nossa disciplina, que é a AMI, a aula modelo institucional. Então, é fundamental que vocês façam, porque ali tem uma pontuação, né? Inclusive, essa semana, eles passaram para a gente uma lista, né? Em relação a alunos que estão com uma nota muito baixa. E nós temos aqui na sala alunos que estão com essa nota baixa, tá? Então, façam essas atividades, elas são fundamentais, né? Para ter essa pontuação adequada, e ela acaba perfazendo muito todas as disciplinas, porque o desafio nota máxima é uma atividade que você faz e é uma nota transversal, é uma atividade transversal. Então, ela equivale nota para aqui, física e biofísica, para outras disciplinas de outros professores. Então, assim, não deixem de fazer, por favor, tá bom? Então, quem sabe que não fez, sabe que não fez e, por favor, não deixem de fazer. É importante, acompanha, tem ali em termos do aprendizado e tem a pontuação, né? Que a gente sabe que é importante, afinal de contas, faz parte ali, né, do critério final de avaliação, tá bom? Então, fica aí a dica, não deixem de fazer, ainda tem tempo, né? E isso é importante aí em termos das notas, tá bom? Bem, em relação à campanha também, né, eu já tive a oportunidade de falar com vocês, né? Desde segunda-feira que foi lançada essa campanha, reforço aqui mais uma vez, aqueles que tiverem oportunidade de fazer a doação, não deixem de fazer, tá? Na verdade, eu fiz isso a partir do momento que segunda-feira eles pediram para a gente reforçar isso em sala de aula, eu coloquei para todas as minhas disciplinas, né? Juntamente com esses avisos. Então, não vou deixar de falar aqui na Física e Biofísica, embora eu sei que vocês já tenham ouvido, né? Eu falar para vocês, inclusive ontem, tá bom? Bem, então agora vamos dar prosseguimento, falar da biofísica da respiração. E antes, né? Eu chamo a atenção de vocês, eu vou até mudar aqui, ó. Vou pôr aqui, tá? Mudei, tá? Não precisa assustar, não. Eu voltei para esse slide inicial, porque eu quero só conversar com vocês aqui, né? Fazer uma breve introdução. Diga, Pedro. O meu não mudou ainda, não. Não, assim. Agora tá em qual slide? Só para me saber. O meu tá naquele depois que você passou daquele de arrecadação, né, de alimentos, aí tá na primeira parte da matéria ainda. Com os gases? Isso. Olha que danado. Não, o meu tá em Física e Biofísica, unidade 3. Então é porque é para isso que é para tá. O seu ainda não mudou, não, Pedro? Ainda não. Ó, que danado. Então, eu vou fazer a pergunta, você tem a resposta aí. Então, deixa eu mexer aqui, porque isso depois vai acabar acontecendo. Eu vou fazer assim. E assim agora, ó. Vê se agora mudou. Agora porque aqui para mim já tinha mudado. Então, na hora que o Daniel confirmou, vem de encontro com o que eu estava vendo aqui, né? Mas a gente sabe que às vezes dá uma travada específico, e quando for, gente, vocês perceberem isso, vocês podem me falar, tá bom? Porque aí vocês viram, é só o abrir e fechar aqui. E é bom porque às vezes porque na verdade agora eu tirei, porque eu quero fazer uma breve introdução e eu não quero que vocês vejam resposta nenhuma ali, né? Porque se não me engano ali está refletido o que eu vou comentar. Mas tem hora que eu vou mostrar e eu quero que vocês vejam, né? Então qualquer coisa me falem, não precisam ficar constrangidos em falar, porque eu mexo aqui o que a gente puder fazer, né? Se tiver no alcance, a gente tenta para vocês poderem acompanhar adequadamente, tá bom? Então, valeu, Pedro, pode falar sim, tá? Mas agora, eu voltei ao primeiro slide, porque eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório.
E todos nós sabemos a importância desse sistema, né? Aqui, né? Alguém hoje parou para pensar em respirar? Hein, vocês pararam para pensar em respirar aqui hoje? Me digam. Sim ou não? Nossa, vocês não vão falar nem sim ou não? Repete para mim, fazer um favor. Daniel, você hoje, né? Você acordou, você parou em algum momento do seu dia para falar assim, ai, agora eu vou respirar. Não. Não, né? Porque a gente para e fala assim, não, agora eu preciso ir ao banheiro. Não, agora eu vou tomar um copo d'água. Nossa, gente, eu tô morrendo de fome, agora eu vou parar e vou lanchar. Porque na nossa vida é assim, né? Nós somos cheios de necessidades e, né, por várias vezes a gente pode fazer escolha. Falar assim, não, agora eu cheguei no meu limite, né? Agora eu preciso fazer determinada ação. Bem, agora respirar, não, né? Com a bênção de Deus, todos nós respiramos esse tempo todo. Mas ninguém parou para pensar, não, espera aí, calma que agora eu vou parar tudo, para tudo que agora eu vou respirar. Não. Sistema respiratório, nós sabemos a importância que né? Inclusive, no momento que estamos passando, a gente liga o noticiário, tem hora que a gente assusta, né? Com tantas novidades, com tantas notícias, que nos remete justamente a prejuízos de tantos brasileiros aí, né? Que estão com dificuldade no sistema respiratório em função da Covid-19. Né? Então, nós ouvimos, tenho certeza, que por mais que vocês não queiram acompanhar nos noticiários, que realmente chega um momento que a gente nem fica querendo acompanhar tanto, né? Para a gente tentar ficar mais, teoricamente, não tão envolvido, tão intensamente com tantas notícias ruins, mas todos nós acompanhamos, também não temos, não dá nem, né, nem a gente pode nos ausentar em relação ao que está acontecendo, né? Então, tenho certeza que vocês ouviram ao longo desse tempo quantos aí brasileiros faleceram e com os seus parentes comentando, nossa, mas ele estava ali numa necessidade, numa angústia respiratória, precisando respirar e com dificuldade respiratória. Então, acho que isso ilustra muito bem. Todos nós sabemos da importância do sistema respiratório para que nós possamos ter vida e qualidade de vida, né? Bem, eu estou falando disso porque continuamente, para realmente nós mantermos vivos, nós estamos respirando e nós precisamos dos gases, né? Nós precisamos do ar que está aqui, do ar atmosférico. E eu chamo a atenção de vocês. O ar atmosférico, ele possui uma grande quantidade de gases, né? E dentre eles nós vamos destacar, nós vamos ver que nós temos o nitrogênio, que é o gás mais abundante na atmosfera. Nós temos o oxigênio, que é nossa necessidade real, é o oxigênio. E nós temos o dióxido de carbono, associado a outros gases, a poluentes, a moléculas de água. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso e justamente vou vir aqui para esse primeiro slide para a gente focalizar disso um pouquinho. Por quê? Porque, logicamente, nos remete a algumas características dos gases. Elas são importantes e impactam na fisiologia do sistema respiratório, tá bom? Então, é isso que eu vou falar com vocês. Então, é por isso, até agora que eu vou passar, ó. Por isso que nós vamos tratar aqui, vocês vão ver, tem aqui alguns poucos slides que nós vamos falar de algumas características dos gases para, propriamente dito, entrar na mecânica respiratória, no sistema respiratório propriamente dito, tá? Por quê? É importante que a gente saiba que existem algumas propriedades dos gases que impactam e que possibilitam também para que nós possamos avaliar, por exemplo, a capacidade respiratória de um indivíduo. Então, na hora que a gente fala sobre a capacidade respiratória de indivíduo, na hora que eu falo de um volume, né, de respiratório,
Ou seja, nós temos capacidade, nós temos condições de fato, né, fazer uma avaliação, um acompanhamento de tudo isso, que é fundamental para saber se o indivíduo está dentro do sistema respiratório com o seu sistema funcional, adequado e condizente, né, ao esperado para aquele indivíduo. Então é isso que a gente vai, até aquela hora, eu tirei justamente para a gente perceber. Nós, né, a partir do momento que a gente fala desse sistema respiratório e que está ali associado, né, o envolvimento de gases, é lógico que características que referem-se aos gases, elas são importantes para a gente, né? E uma coisa clássica, que olha só, a gente está respirando aqui agora, né? Eu estou olhando aqui, querendo olhar para vocês, mas na verdade olhando para uma tela e tendo como fundo uma parede branca, né? Eu sei que tem ar aqui ao meu entorno, mas eu não enxergo, né? E os gases estão todos o quê? Estão todos dissipados no ambiente. É isso que acontece, né? Os gases, eles acabam estando dissipados no ambiente do qual ele está. Agora, existem características, é o que a gente coloca, né? Que os gases, eles têm a força de repulsão muito mais forte do que as forças de atração. E é justamente isso que faz com que eles se espalhem no ambiente em que eles estejam, né? Se eu quiser, na verdade, contê-los, eu preciso colocar o gás dentro de um recipiente, né? Que é aqui que, inclusive, é essa a intenção aqui dessa imagem, tá bom? Bem, os gases, eles também, a partir do momento que eles estão contidos no recipiente, eles acabam pressionando a parede, né? Daquele recipiente. Então, olhem, em termos do desenho, reparem aqui, né? Na hora que nós temos um ambiente físico e aqui dentro tem gás, esses gases acabam exercendo pressão na parede desse recipiente. Então é interessante porque o que a gente vê? O pessoal tá entrando, né, gente? Deixa eu ver aqui. E tá todo mundo. Isso. Vocês estão aceitando. Obrigada, viu? Sejam todos bem-vindos. Que coisa boa. Vejo que a minha lista só tá aumentando, né? Isso é muito bom. Então, o que é importante? O gás, ele exerce pressão no recipiente, né? O volume do gás, ele varia também de acordo com a temperatura. É importante destacar que nós temos pressão, nós temos volume e nós temos temperatura. Sendo que pressão e volume do gás vão variar de acordo com a temperatura. Mas temperatura do gás? Sim! Existe temperatura, inclusive nós vamos ver quando a gente respira ao longo do trajeto, né, desse ar até a minha estrutura pulmonar, existe uma umidificação e um aquecimento desse gás até chegar ao nosso pulmão. Então, são características que realmente interferem. Nós não vamos aqui, né, que aqui a gente apresenta, e é principalmente para a gente entender um pouco da dinâmica da mecânica respiratória. Mas se nós tivéssemos que trabalhar mais especificamente dentro do sistema respiratório, dentro de uma prática ali no dia a dia, no ambiente hospitalar, logicamente que esses profissionais, eles trabalham diretamente com esses fatores, né? Com volume corrente, com volume reserva expiratório. Eu vou apresentar vocês adiante, né? Até para vocês saberem que isso que realmente existem esses pressupostos de avaliação, mas são pressupostos avaliativos muito vinculados, né, a determinadas práticas profissionais, que a princípio, né, não é muito a prática nossa ali no dia a dia do biólogo, mas se porventura alguém for, né, trabalhar e se direcionar a essa parte, vai ter que ter ali uma dinâmica muito mais frequente em relação a esses assuntos, né?
justamente por isso, já que nós temos o envolvimento da pressão, do volume e da temperatura, é que foi proposto uma equação de Japeyron, tá? Que ele descreve o comportamento dos gases, que é pressão vezes volume dividido pela temperatura, tá? Chamando a atenção que a pressão é dada pela unidade de Pascal, o volume milímetros cúbicos e a temperatura é a temperatura por Kelvin, tá? Existe também uma lei que a gente fala lei de Boole-Mariotti, tá? Em que ele literalmente prega, gente, se porventura vocês tiverem alguma dificuldade de aceitar um colega, vocês me falam, tá bom? Então tá. Essa lei de Boole-Mariotti, ela define que o valor de um gás, né, o volume de um gás, ele é inversamente proporcional à pressão. Então, é por isso que eles também preconizaram uma equação em que a pressão 1 vezes o volume 1, que seria aqui, né, quando eu tenho dois recipientes distintos, a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2, tá? Bem, agora existe também, aí você fala o seguinte, para quê, né? Para que nós temos essas equações? Por que se define igual o volume de um gás ideal? Por que isso é importante? Para justamente definir e avaliar características internas que acontecem no nosso organismo. Possam ser empregadas em outras circunstâncias? Possam sim, desde que tenha o envolvimento de gás, né? Mas qual que é o nosso objetivo aqui? Estudar esse aspecto de gás no sistema respiratório. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção dentro desse contexto respiratório, né? Mas se nós formos trabalhar com gases dentro de um outro contexto, você também possa empregar essas equações, tá bom? Isso, né? Justamente isso que a gente coloca aqui, que na verdade é o raciocínio do nosso livro didático. Que, como por exemplo, nós podemos aplicar essas leis para compreender a dinâmica respiratória, né? Qual que é a alteração? Porque existe alteração de pressão. É interessante que se quando, por exemplo, isso aqui, eu pergunto a vocês, gente, sistema circulatório, né? Vocês já ouviram falar em pressão arterial? Todo mundo fala que já ouviu falar, né? Afinal de contas, é um princípio clássico ali, pressão arterial, o meu pai é hipertenso, tem a pressão que oscila, né, entre 16 por 11, por exemplo. Enfim, é uma fala que ela é comum, é uma fala que as pessoas ouvem, que as pessoas falam isso, e que elas trazem esse conteúdo mais para próximo, né? Mas é importante também destacar que quando a gente respira, o que está acontecendo são alternâncias pressóricas. A alteração de pressão interfere na mecânica respiratória nossa. Acontece que isso, né, acaba que não tem aquela aferição igual nós temos a pressão arterial, né? Não tem esse acompanhamento tão próximo a nós, a ponto das pessoas todas identificarem isso. Mas tem, né? Tem alternância de pressão. Eu vou mostrar a vocês a pressão, por exemplo, existente na estrutura do alvéolo, que é igual à pressão observada atmosférica. Existe uma pressão intrapleural, enfim, existem alterações pressóricas. E essas alterações, elas são importantes para essa dinâmica de entrada e saída do ar, né? Ou seja, de inspiração e de expiração. Então, é por isso que a gente chama atenção, é por isso que essas leis, e aqui uma próxima lei que é a de Gay-Lussac-Charles, onde ele propôs em que o volume de um gás ideal é diretamente proporcional à temperatura. Então, é por isso que a gente também existe uma outra equação, que é o volume 1 vezes a temperatura 2 é igual ao volume 2 vezes a temperatura 1. Enfim, para a gente perceber que existe toda uma
dinâmica de avaliação levando-se em consideração volume, temperatura e pressão. Então, quando porventura tiver alguma alteração quanto a esses aspectos, interfere na mecânica, na capacidade respiratória do indivíduo. Porque no final, que na verdade nós, de uma maneira geral, nos preocupamos, é se a gente tá com o sistema respiratório adequado ou não, né? Mas às vezes o que está acontecendo? O que está eventualmente fazendo com que aquele indivíduo, né, tenha dificuldade respiratória? Às vezes existe, né, alguma variação quanto a esses itens, que possa ocorrer em virtude de várias alterações orgânicas, anatômicas, fisiológicas, tá bom? Bem, nós vamos ver, e é isso que eu falei com vocês, o quanto que essas leis dos gases, né, possam interferir diretamente sobre o sistema respiratório. Contextualizar isso diante da mecânica respiratória, que é o nosso objetivo aqui nesse tópico 3.2, tá bom? É isso, né? Existe a possibilidade de calcular a variação de volume de um gás ao entrar e sair da estrutura pulmonar. Existe a capacidade, né, de avaliar o volume de gás existente, que a gente fala que é o volume residual, né, literalmente o volume residual que está presente na nossa estrutura pulmonar. Ah, professora, mas na hora de expirar, a gente não libera gás? Liberamos. Mas na nossa estrutura pulmonar, sempre precisa de ter, né, volume de gás aqui dentro. Vocês vão ver, as unidades alveolares, elas precisam ter a presença do ar, elas precisam disso. Caso contrário, as estruturas membranosas dos alvéolos vão se colabar. E, na verdade, a gente não consegue reestruturar essa unidade alveolar. Mas antes disso, né, eu vou apresentar aqui vocês alguns aspectos para vocês poderem entender isso de uma maneira melhor, dinâmica, tá bom? Olha só, isso daqui eu comentei com vocês, né, que a pressão intraalveolar, o que é a pressão intraalveolar? É a pressão dentro dos alvéolos. Mas antes, até para que eu tenha mais tranquilidade para poder falar, eu acho que é fundamental a gente colocar aqui alguns aspectos anatômicos, né? Recordar a vocês alguns aspectos anatômicos no que se refere ao sistema respiratório. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse videozinho e logo em seguida eu vou fazer um retrospecto com vocês dentro do Atlas que eu falei com vocês, que eu acho que vai ser legal. É uma coisa diferente, eu acho que lá eu consigo também chamar mais a atenção de vocês. Eu até coloquei, logicamente, slides aqui no que se refere à anatomia, mas eu acho que lá eu vou conseguir aderir um pouco mais à atenção de vocês, tá bom? Então, depois até volto nesse slide, né? Porque aqui a gente está falando justamente dessa característica da pressão alveolar. Mas olhem só, o que eu vou fazer com vocês? Vou colocar, eu tirei, tá? Não precisam assustar, não. Realmente, vocês não estão agora vendo nada. Eu, primeiramente, vou colocar um videozinho, porque eu acho que ele vai te chamar a atenção para alguns assuntos importantes que a gente vai tratar aqui hoje. E logo em seguida, vou entrar com o Atlas, tá bom? Olhem só, eu acho que vocês também vão gostar desse Atlas. Só um minutinho. Vou incluir o som aqui. Olhem só. Mecanismo de respiração. Isso. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. E o som? Então tá, é um videozinho de 2 minutos, tá? E eu acho que é bom para a gente dar essa introdução. Observem aqui. No homem. Objetivo: entender como os pulmões e a cavidade torácica auxiliam no processo de respiração. A respiração é um processo vital essencial para todos os organismos vivos.
No ser humano, a respiração é efetuada pelos movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Então, podemos concluir que, durante a inspiração e expiração, os pulmões e a cavidade torácica funcionam de forma sincronizada. Em um ser humano normal, a taxa de respiração é de entre 15 a 18 vezes por minuto. Isso. Mas aí, o que eu quero? Não. Não está sendo. Isso, tem que parar, porque senão ele... Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. Olhem só, eu vou entrar aqui. Por quê? Porque eu quero recordar a todos vocês. Na hora que a gente fala faringe, laringe, traqueia, brônquios, alvéolos, né? Eu quero que todos vocês tenham a possibilidade de recordar de fato o que isso representa. Deixa eu ver aqui, porque... Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Ótimo, isso mesmo, tá? Então, antes, né? Porque para que eu vou falar de alteração, né? De movimentos, de músculos e da própria estrutura pulmonar, se a gente não recordar adequadamente a anatomia do sistema respiratório, né? Então, olhem só, aqui é um atlas virtual da própria faculdade. E que eu acho ele legal para a gente poder trabalhar nisso. Olhem só. Vou aqui. Isso, tá? Ó, eu acho que todo mundo tá observando aqui uma região de face. Tu quer que perguntar projetado? Ok, então tá ótimo. Eu vou trabalhar aqui, vou movimentar, vocês vão ver. Qualquer coisa que vocês queiram perguntar e participar, fiquem à vontade, tá bom? Porque aqui, ó, ele é interativo. Ó. Tá? Eu vou mexer aqui, vou trabalhar para vocês acompanharem comigo. Quando a gente fala do sistema respiratório, né? É muito importante que a gente recorde, que a gente tenha em mente até mesmo o próprio trajeto do ar, né? Nós estamos falando dos gases que estão aqui, ó, dispersos no ambiente. Então, quando a gente respira, o ar ele vai entrar pela cavidade nasal, né? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar para vocês verem bem a narina, né? Nós temos aqui na narina, o ar entra pela cavidade nasal, vai entrar aqui internamente, olhem, vou retirar aqui uma partezinha para vocês verem. Olhem então. Isso, tá? Olhem, deixa eu devolver aqui, que senão ele sai cortando tudo, né? Ele vai entrar agora, vai passar aqui internamente, tá? Na região, inclusive, ó, que nós denominamos de conchas nasais, tá? Aqui internamente a nossa região nasal, onde inclusive nós temos os pelos, né? Que eles funcionam para proteção, porque eles ajudam a filtrar o ar, retirar a sujidade maior, né? Ajuda também, começa inclusive na região da nasal, ter o aquecimento do ar, tá?
E o muco que nós temos na região nasal, e que na verdade reveste todo o trato respiratório, ele é importante porque ele provoca a umidificação. O ar vai ser umidificado, ainda mais, né? Então, olha só. Então, o ar passa para essa região. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, porque eu preciso dar continuidade, tá? E ele vai repassar para uma região de faringe e laringe. E que aqui, ó, deixa eu pegar aqui internamente. Eu queria que ele mostrasse pra gente. Deixa eu ver aqui. Não. Voltou. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se essa imagem aqui pra gente é melhor. Não. A gente queria uma coisa mais bonita para vocês verem aqui, ó. Só um minutinho desse sistema respiratório. Acho que será que esse daqui vai pegar melhor? Tá? Não, vou lá mesmo. Enfim. Então, aí ele passa por essa região, né, das conchas nasais, vai passar aqui na região que internamente, né, que é a faringe. Só para vocês terem ideia, a faringe é um ambiente em que ela é comum tanto ao nosso sistema respiratório como ao sistema digestório, né? Depois nós teremos a laringe, tá? Laringe e traqueia. E aí, como que a gente pode ver? Olha aqui esse sistema. Deixa eu ver para subir, é a letra W, porque aqui eu preciso, que ele é cheio de comando. Olha que legal. Ele aqui, ó, vocês estão de frente para ele. A traqueia aqui, né? A traqueia é uma estrutura tubular, né? Se vocês colocarem a mão na região do pescoço, agora sobre vocês vão ver que nós temos aqui uma região cheia de anéis. A gente sente a presença desses anéis, que são essas estruturas aqui, ó. São anéis cartilaginosos da traqueia, né? A traqueia tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, tá? Por 2 de diâmetro. E ela é formada por esses anéis, tá bom? Esses anéis que, na verdade, são anéis não contínuos, tá? Eles têm um formato de C. Por quê? Porque aqui atrás existe uma musculatura também, fechando, tá bom? Bem, e só para destacar vocês, estão vendo essa partezinha aqui, ó? Agora em azul, isso daqui é o sistema digestório. Ele perpassa posterior à região da traqueia, né? Então, essa região aqui, toda que está em azul agora aí para vocês no vídeo, olha, corresponde ao sistema digestório, tá? Então, e aqui na frente, aqui, ó, deixa eu aumentar isso para ficar mais bonita aí para vocês, tá? E essa regiãozinha aqui é a região da traqueia, que é o sistema respiratório, tá? Essa áreazinha que vocês estão vendo aqui, ó, é a região do gogó dos rapazes, né? Que é a região do pomo de Adão, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá até mostrando uma coisa aqui diferente. Olha só. Não. Aqui. Ele tá mostrando que quando entram partículas de ar pela nossa região nasal, né? Inclusive com... é isso que eu queria. Ó, deixa eu... Tá vendo que eu estava procurando? Eu queria isso daqui, ó. Aqui internamente a gente tem a região da narina, né? As conchas nasais, inclusive vocês podem verificar aqui, a gente fala de concha por essas regiõezinhas que estão aqui, né? As conchas nasais, aqui, ó, essa região é a região da faringe, olha. Lembra que eu falei com vocês que ela é comum ao sistema digestório e respiratório? Então, logicamente, o que nos interessa é o ar entrando, né? Mas ele vai passar por aqui, ó. Passa por aqui, né? E literalmente vai ser conduzido para a região do trato respiratório, que é aqui, a região da traqueia, tá? Aqui que bonito! Isso! Essa região aqui é a laringe. A laringe é um local também onde tem, com a passagem do ar, ele vai fazer a vocalização, porque nós temos aqui, é capaz de ele mostrar, olha, vamos ver internamente. Olha. Não, ele não mostrou não. Deixa eu ver. Ele foi rápido. Aqui, ó. Vamos aqui de novo. Aqui tá passando. É o estímulo nervoso, né? Ó, aqui, ó. Isso. Essa regiãozinha, ó, anterior, que é onde vocês veem a prega nasal. As pregas
Olhem, tá? Onde vai Nasais ou passar vocais? nasal, vocais, obrigada, vocais. Por quê? Essas pregas vocais, ela é que permite a vocalização, né? Inclusive, um detalhe interessante que faz até o timbre. Os rapazes têm essa membrana da prega vocal mais espessa e as mulheres têm essa região mais fina. Então, quando o ar passa e vibra, é que dá essa diferença de timbre clássico, né? Entre que nós temos de distinção, tá bom? Então, pregas vocais, tá? Obrigada. Aqui, então, essa região da laringe, tá? Onde o ar passa e ele vai seguir o seu trajeto. Vamos aqui dar continuidade ao videozinho para vocês verem. E aqui eles estão mostrando, vocês reparem que depois o rapaz, aqui na imagem, o indivíduo ele espirra, né? Porque quando tem impurezas no ar e a gente respira, quando a gente tem essa vontade de espirrar, né? Se a gente entrar numa sala muito suja, é muito comum a grande maioria da gente começar a espirrar. Mas é um mecanismo de defesa, né? Justamente porque entrou poluentes nessa região. Tá? Então, nosso organismo naturalmente nos estimula, de fato, né, a espirrar, porque aí a gente ajuda o nosso organismo a colocar para fora determinados poluentes, tá bom? Então, olhem lá, vocês estavam vendo justamente essa regiãozinha aqui interna, né, onde tem a laringe, depois nós temos a região da traqueia, tá? Bem, aqui vamos continuar. E a traqueia, olha aqui que bonito. Deixa eu ver, para subir... não, subir é W. Deixa eu subir aqui. Aqui, a traqueia, ela vai se ramificar, né? Ramificar os brônquios. Olha só essa estrutura aqui. A estrutura de brônquio, né? Tanto de um lado quanto do outro, tá bom? E a região do brônquio também se ramifica internamente, tá? Dentro da estrutura do pulmão. Olha aqui, deixa eu... Professora. Pode falar, Daniel. A pessoa que tem bronquite, o problema é nessa parte aí? Em alguma inflamação, alguma coisa assim? Sim, bronquite, bronquiolite. Na verdade, isso acontece porque essas estruturas internas, deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais bonitinha aqui, interno dele, para vocês verem. Deixa eu ver se esse daqui mostra. Não, o que é o videozinho? Não. Sim, tá? Não tem aqui. Deixa ele quieto. Essa região, o Daniel, é uma região tubular, tá? Que ela tem um revestimento interno por um tecido, que a gente fala que é um tecido respiratório, é o epitélio respiratório. É um epitélio do qual tem... eu acho que aqui eu consigo mostrar para vocês, ó, microanatomia. Ele deve mostrar isso daqui, ó. Ele tem um epitélio do qual... Dá para você ter uma noção, ele não tá pegando tudo aqui, ó. Deixa eu ver se eu pôr um zoom aqui. Isso, olha só, tá? Essa estrutura daqui, ele é revestido por um epitélio respiratório. Esse epitélio respiratório tem células ciliadas e tem sempre... o indivíduo saudável, naturalmente, todos nós temos ao longo de todo o trato respiratório a liberação de muco. É um ambiente umidificado, tá? Que tem esse aspecto protetor. Só que o que tem a ver com a pergunta que você me fez? Quando, normalmente, bronquite, bronquiolite, ela possa ser muito desenvolvida por aspectos alérgicos, ou por agentes, né, infecciosos, um vírus, né, uma bactéria, enfim. Então, o que acontece? Esse ambiente, esse epitélio, né, que reveste essa estrutura tubular, ela, logicamente, ela é constituída por células e diante, né, de algo que o seu organismo às vezes reconhece como não próprio, porque é um agente infeccioso, ou porque é algum alérgeno, né, alguma substância que você tem alergia, então o seu organismo vai aumentar a produção do muco.
Então, quando a gente tem esse aumento, né? Aqui, ó, então por isso que eu estava tentando buscar uma imagem nesse sentido. Reparem que, naturalmente, isso aqui seria um indivíduo saudável, tá? Essa estrutura tubular, ela tem um diâmetro natural. Ela tem aqui um ambiente, esse ambiente aqui é por onde passa o ar. E que é o que a gente denomina de luz, né? Então, o ar passa aqui dentro e ele passa obedecendo esse trajeto e esse espaço físico, que é o suficiente, adequado para a passagem dele. Agora, imagine isso daqui mais espesso. Você diminui o ambiente para a passagem do ar. Então, por isso, quando a pessoa, né, tem essas reações, e isso possa se estender ao longo de toda a estrutura tubular, olha, isso daqui, né, já é, né, chegando, olha só, já está aqui interno à estrutura do pulmão. Por que eu sei que é interno à estrutura do pulmão? Isso daqui, ó, é o que a gente chama de alvéolo, né? Nós sabemos que o nosso pulmão, ele é uma estrutura esponjosa. O nosso pulmão, vou fazer uma associação muito grosseira, sabe aquela esponja de cozinha, verde e amarela, cheia de furinho, né? Cada furinho daquele corresponderia a uma área dessa, que é a unidade alveolar, né? Que é onde literalmente tem a troca gasosa, onde que a gente sabe que o fundamento básico do sistema respiratório é que a gente tem a troca gasosa, que é a entrada do oxigênio, que é um gás tão importante para a gente, e que a gente possa liberar o CO2. E essa troca acontece aqui, ó, dentro dessas unidades alveolares, né? Então, é justamente por isso, Daniel, que diante da sua pergunta, quando o indivíduo tem qualquer comprometimento, qualquer coisa que venha interferir, né, nessa luz ou lume, ou seja, na passagem do ar, dentro dessas vias, porque são vias condutoras, né? Isso acaba prejudicando o indivíduo. Isso acaba ele tendo aumento de secreção, né? Quando a gente fala assim, o indivíduo está expectorando, né? Quando a pessoa tem coriza e está expectorando, está chiando, né? Por quê? Está com aumento de secreção interna. E isso compromete a troca gasosa, tá? Então, e outra coisa também que eu chamo muita atenção de vocês nessa imagem, percebam, primeiro, né? Aqui a gente pode fazer uma associação muito também grosseira, mas é como se fosse um cacho de uva. Olhem só, né? Um cacho de uva cheio de estruturas que são os alvéolos. Mas percebam vocês que ao entorno de cada unidade alveolar, olha a quantidade de vasos sanguíneos que tem. Na verdade, esses aqui são capilares, que são vasos extremamente finos e delicados, né? O que vocês estão vendo aqui, que tem uma areazinha azul e uma areazinha mais avermelhada, é porque tem a parte do sangue que está chegando rico em CO2, por isso que está azulado, e tem a parte do sangue que vai receber oxigênio, que aí vai ficar avermelhado, né? Então, essa hematose, essa troca gasosa, ela ocorre aqui, tá? Nesse ambiente, tá? Bem, alguém quer perguntar alguma coisa em relação do que está aqui projetado agora? Qualquer coisa, tá, gente? Vocês podem perguntar. Deixa eu voltar aqui, ó. Bem, que aqui eu tentei buscar em direção ao que o... Aqui, unidade alveolar. Aqui, né? Isso aqui é dentro de um alvéolo, olhem só, né? Isso aqui seria uma estruturazinha daquela, estrutura alveolar, onde a gente tem uma parte do capilar avermelhado, porque ele está aqui rico em oxigênio, né? Ele já vai sair daqui. E esse daqui é aquele sangue que está chegando, pobre em oxigênio, rico em CO2, por isso que ele está azulado. Então, vai ter a troca gasosa e esse sangue vai sair agora aqui, né? Rico em oxigênio para levar, né, oxigênio às outras partes do nosso organismo, tá bom? Professora. Pode falar? É uma pergunta um pouco meio tosca, assim, eu imagino, mas... Sem problema nenhum. Quando você está comendo, vamos supor que você engasga, tem chance da comida entrar para dentro do pulmão, alguma coisa assim? Sim, existe e pode provocar o que a gente chama de atelectasia. Deixa eu ver, tem inclusive uma parte... Vem cá.
É porque eu já até entrei nesse Atlas para recordar aqui o que ele tem, né? Que às vezes a gente deixa de usar ele um pouquinho. E aí tem uma partezinha aqui, ó, deixa eu ver, que mostra o alimento entrando. Eu vou completar a sua resposta, tá, Daniel? Só quero ver aqui, porque ele coloca Tranquilo. isso dentro do sistema respiratório, aqui, quer ver? Muscular, respiratório. Tem uma parte aqui que ele coloca um videozinho que eu acho que seria interessante de você perceber isso, que é junto com a deglutição. Deixa eu ver se é esse daqui, é um desses. Não, não, não. Enfim, então deixa eu pegar aqui uma outra imagem para você, Daniel. Qualquer coisa depois do intervalo a gente pode ver também. Não, é porque faz parte, eu quero, porque eu sei que vocês, essa parte da anatomia do respiratório, vocês ainda também não tiveram muito, não. Tiveram? Eu tô... Não, acho que não. Né? Por isso que eu acho importante, porque não adianta eu falar só da mecânica respiratória, músculo diafragma, intercostal, e vocês não terem noção, né? Eu acho que é importante isso. Então, faz parte total da matéria aqui, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas eu vou pegar aqui uma outra imagem só para você ver. Olha aqui, eu vou pegar essa daqui. Não é o ideal, mas aqui é a partir do momento que às vezes que a gente vai passando por outras coisas, eu tenho oportunidade, aí se aparecer de novo, eu falo para vocês. Vou pegar essa daqui mesmo que eu estava com ela. Olha só, Daniel, subir S. Subir S, não, isso aqui é baixar. Olha só, tá? Aqui. Aquilo que você, olha só o que você me falou. O indivíduo vai deglutir, né? Bem, naturalmente, o nosso sistema, como eu até comentei com vocês, a faringe, que é nessa regiãozinha daqui, né? Ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Por quê? Nós temos aqui a cavidade oral, o alimento entra pela cavidade oral, vai passar pela faringe, né? Que é na região da orofaringe, tá? Bem, então essa região, o alimento é deglutido. E quando a gente deglute, o alimento ele é direcionado para o trato digestório, né? Que é essa região que até eu tinha mostrado a vocês, lembram? Eu falei assim, ó, o que tá aqui em azul corresponde ao sistema digestório. Mas ele está muito próximo do sistema respiratório. Tão próximo que eles dividem essa regiãozinha aqui que é a faringe, né? Aí você pode falar assim, Luciene, mas isso é muito eventual, porque a gente está constantemente alimentando, respirando, e isso quase não acontece, né? De fato. Mas por quê? Lembra quando eu mostrei aquela região interna da laringe? Inclusive, chamei a atenção para as pregas vocais, né? Não sei se vocês repararam, naquele videozinho, teve uma hora que de repente ele tampou, né? Eu tava querendo justamente mostrar para vocês interno, mas no videozinho teve uma estrutura que tampou aquela área, que é uma estrutura cartilaginosa, que ela tampa mesmo. Justamente por quê? Para evitar, quando a gente deglute, existe uma estrutura cartilaginosa que ela tampa a região da laringe, que é a próxima via do sistema respiratório, né? Que é faringe, laringe e traqueia. Então, ela tampa justamente para evitar isso que você me falou, que o alimento, evitar que o alimento siga o sistema respiratório e, consequentemente, que ele possa seguir o trajeto que ele realmente precisa fazer, que é o sistema digestório. Essa estrutura aqui, ó, é o esôfago, que é aquela estrutura, é uma estrutura muscular que liga boca ao estômago. Então, essa estrutura aqui, ó, inclusive aqui a gente não tá vendo, porque eles permaneceram, né, com essa estrutura aqui muscular, que eu acho que, deixa eu ver se eu tirar ele aparece. Ok, vamos tirar aqui, ó, tá limpando um pouco mais, aqui, para vocês, deixa eu voltar aqui, sai e tira tudo. Então, isso daqui, ó, tudo é esôfago. Aí você falou assim, Luciene, mas isso pode acontecer? Pode.
né? Por exemplo, reparem, quem tem bebê em casa, a gente fica morrendo de medo com ele, com engasgar. A gente dá de mamar para bebê e tem que colocar ele para arrotar, né? Põe ele em pezinho para ele arrotar. Só depois que a gente coloca ele ali no bercinho de novo, mesmo assim com cuidado. Por quê? O bebê, ele não tem, né? Ainda ele está no processo de tudo de aperfeiçoamento dos sistemas dele. Então, ele acabou de tomar, né, ali um líquido que foi direcionado, mas ele possa regurgitar, né? Que a gente fala, golfou, bebê vive golfando. Quem acompanha aí, quem sabe, o bebê vive golfando. E por isso que a gente tem tanto cuidado. E a gente precisa de ter esse cuidado. Por quê? Caso tenha um refluxo, caso tenha um retorno desse alimento, ele possa, sim, ser direcionado ao sistema respiratório. Quando se trata, inclusive, né, obviamente, de bebê, que é ali um serzinho que está com sistemas, né, em processo de maturação mesmo, que a musculatura ainda ela não está adequadamente, ela precisa de ter essa maturação para fechar adequadamente. Então, a gente corre o risco, inclusive, de ter algum prejuízo no sistema respiratório, que eventualmente, se a coisa realmente for intensa, possa até levar a óbito, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, tem que ter um cuidado muito grande quando a criança tem criança que aspira, né, peças, ou engole pecinhas relativamente pequenas. Por que os brinquedos precisam de ter aprovação ali, né? Para bebê, para criança, porque na primeira infância tudo leva à boca, né? Eles não têm a noção de perigo, eles veem um carrinho, vão pôr o carrinho na boca. Então, se ele tiver uma pecinha pequena, aquela criança ela possa engolir e possa até mesmo ter aspiração de peças pequenas, que elas possam ser direcionadas ao sistema respiratório. E aí, o que acontece? Vocês vão ver, vou pegar a sua pergunta, Daniel, e vou aprofundar aqui na anatomia do sistema respiratório. Olhem só. Subida. Olhem só. Essa aqui é a traqueia, né? Aquele conduto que eu falei que tem mais ou menos 12 centímetros de comprimento e aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Na hora, né? Imagina, o indivíduo engoliu alguma coisa e acabou sendo direcionado ao sistema respiratório. Quando isso acontece, de uma maneira geral, a região, né, que a gente é traqueia, e depois ela se ramifica em brônquios, que é essa regiãozinha daqui, tanto de um lado quanto para o outro, tá? Que é o que a gente denomina de brônquio primário. O brônquio do lado direito, ele é um pouco mais largo e um pouquinho menor. O que tem a ver? Essa regiãozinha, quando, não é que quer dizer que é obrigatório que sempre é assim, não. Mas quando tem entrada de alguma estrutura, né? Ou não só alimento, ou alguma partícula, algo que tenha sido aspirado e direcionado ao sistema respiratório, o brônquio primário direito, ele tende a ser o local que normalmente mais é direcionado esses artefatos, tá? Em função da sua anatomia, porque ele realmente é um pouquinho mais largo e ele realmente anatomicamente ele acaba essas estruturas sendo direcionadas a ela. Qual que é o problema? Depende do tamanho do que seja ali do alimento, ou que seja do que foi ingerido, né? Tem criança que ingere uma moeda, tá? Por quê? Se ela obstruir a passagem de ar, tá? Porque vocês imaginem, eu tenho um objeto aqui que possa obstruir completamente a passagem de ar para o pulmão. E isso vai fazer com que esse pulmão sofra o que a gente chama de atelectasia. Ele vai colapsar. Estrutura pulmonar sem a presença de ar, gente, ele colapsa. E possa, inclusive, levar o indivíduo a óbito, né? Vocês imaginem, dependendo do tamanho
da estrutura que foi ingerida, ele possa parar em qualquer região aqui, ó. Se ele parar e obstruir a passagem da traqueia, por exemplo, dos lados pulmonares, nenhum dos pulmões vai receber oxigênio, vai receber ar atmosférico. E esse indivíduo pode realmente caminhar para óbito, tá? Aqui. Ok, deixa eu ver para A ou D. Isso, A. Ok, Daniel. Ainda alguma dúvida? Ok, mas tem chance do alimento chegar nos alvéolos ou ele para aí nos brônquios? Pode. Ele pode chegar? Pode, depende muito do tamanho, da consistência, do material em si. Possa sim, né? O que a característica, o grande detalhe, o Daniel, é ele passar, ele deixar de seguir o sistema digestório, ou seja, caminhar para o esôfago, deixar de caminhar para lá e passar aqui para o trato respiratório. A partir do momento que ele chega aqui, e aí isso vai ser muito dependente da partícula, do tamanho, ele vai parar em algum lugar, né? Ou seja, quanto maior, maior a chance dele parar logo de início. Estruturas menores possam ser caminhadas mais internamente. Por que a gente fala disso? Porque essa estrutura aqui de brônquio, ela vai se ramificar aqui dentro, tornando-se estruturas cada vez mais finas e delicadas. Então, é por isso que chegar até a unidade alveolar mesmo é muito raro, porque até chegar lá é como se a gente estivesse caminhando numa rua e essa rua se tornando cada vez mais estreita. Então, vai chegar uma hora que ela tende a se esbarrar, ela tende a ficar presa, né? Mas independente dela chegar ou não, o estrago já está feito. Ela já está comprometendo, ela já está realmente prejudicando e podendo até fazer com que a pessoa corra risco realmente de morte em função disso, tá? Vamos ter aqui imagens da estrutura do bronquíolo. Se eu também não conseguir aqui essas imagens, tem algumas imagens ali no meu slide que eu acho que vão completar isso que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui eu quero aproveitar da imagem aqui para vocês, vou colocar mais central, chamar atenção para a estrutura do pulmão, olhem, a estrutura do pulmão, né? Reparem que aqui, né, nós temos esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo desse indivíduo que está aqui projetado para a gente, né? O pulmão, ele tem aproximadamente 1 quilo de peso, tá? E ele, se vocês perceberem, nós temos diferença anatômica entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é dividido em 3 porções, que é o que a gente denomina de 3 lobos. Lobo superior, lobo médio. Aqui, ó, é porque aqui no Acas, ele ainda separa. Mas o fato é que toda essa regiãozinha daqui, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, tá bom? É porque, na verdade, ele é super dividido, né? Tem várias porções aqui e cada um deles vai recebendo um nomezinho, né? Que é aqui, ó, lobo superior do segmento apical, enfim. Mas, basicamente, ele tem lobo superior, lobo médio, lobo inferior. O que se distingue do pulmão esquerdo. Por que o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo tem só 2 porções, 2 lobos, que é o lobo superior, que seria toda essa regiãozinha daqui, e o lobo inferior, tá? Ele tem a ausência do lobo médio. E por que vocês acham que o pulmão esquerdo, ele é relativamente menor? O que vocês acham? O que você supõe? Espacinho ali pro coração. Isso, Gabriel, isso. Que inclusive é esse espacinho aqui, né? Essa areazinha aqui, ó, Gabriel, ó, isso daqui, a gente fala que é impressão cardíaca, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Aqui é porque ele tá colocando, viu, gente? Vários outros nomezinhos aqui. Mas aqui, essa área aqui é o que a gente denomina de impressão cardíaca. Por quê? Aqui é literalmente o local onde o coração, né, está localizado. Aproveita essa imagem ainda, olhem só, para dar uma geral para vocês. Inclusive, dá para vocês verem, olhem, aqui a gente está agora bem de frente para essa peça, né?
Olha, esse daqui é o sistema respiratório, que tá aqui bonitão pra gente ver. Mas olha o trato digestório aqui. Olha o esôfago. Tá aqui atrás, né? Ele é longo, né? Faz parte daquela pergunta que o Daniel me fez. Então, olha só. A parte do esôfago, ele é posterior ao sistema respiratório. E ele também vai, né, ser direcionado e ele vai perfazer essa regiãozinha daqui. Esse daqui é o músculo diafragma, olha. Muito importante na mecânica respiratória que eu vou mostrar a vocês, tá? É um músculo absolutamente ativo na inspiração, tá? Então, esse daqui é o músculo diafragma e ele separa a região torácica, que é essa região daqui, da região abdominal, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa bonitinha para mostrar aqui para vocês. Não tem uma explicação do porquê que um dos pulmões é dividido em 3 partes e o outro em 2, não? Por causa dessa situação da posição do coração, o Daniel. É por causa disso, né? Sim, aqui, ó. Acho que aqui talvez. Porque o coração, ele tem uma das válvulas que é tricúspide, enquanto do outro lado é bicúspide, que não tem um motivo, né? Mas isso, ela aqui que você está falando, tricúspide e bicúspide. As válvulas, né? Você está falando aqui das válvulas, que tem a tricúspide e tem a bicúspide ou válvula mitral, né? Isso é uma característica mesmo anatômica, ou seja, do fato de ter 3 válvulas, enfim, que são essas estruturazinhas que estão aqui representadas, tá bom? Que também não interferem necessariamente na dinâmica circulatória, não. O importante é que elas estejam bem funcionais, né? Sendo tri ou bicúspide, isso não prejudica nem facilita, né? Não causa alteração nisso, não. Mas olha, vamos pegar aqui o sistema respiratório e pegar em relação ao que você falou. Olhem, a gente tem aqui nessa imagem, eu tenho o pulmão direito, onde vocês podem perceber, né, essas 3 áreas bem delimitadas aqui, que são os 3 lobos que a gente acabou de falar. E aqui, ó, é pela posição, porque o coração ele é posicionado, né? O nosso coração literalmente é posicionado da direita para a esquerda. Então, ele tem uma grande parte anatômica do coração, ele é direcionado para o lado esquerdo, né? Então, ele acaba ocupando uma área física que acaba fazendo com que o pulmão esquerdo tenha uma área, ele é relativamente 10% menor que o lado esquerdo, em função dessa presença, né, do coração. Olha aqui, essa imagem aqui, acho que ficou bonita para vocês verem. Aqui, ó, né, ele realmente é posicionado em relação a essa área. Aqui também tem uma outra coisa bonita que deu para vocês verem. Lembra que eu falei que os anéis da traqueia, eles são em formato de C, eles não são contínuos, né? Ou seja, não tem aqui um anel completo. Ele tem formato de C, que eu falei com vocês que posteriormente ele era encoberto por uma musculatura, né? Olha aqui que bonito que dá para vocês verem. A musculatura aqui posterior, olha. Né? Que são características que vocês vão ler na hora que estudasse a estrutura, a biofísica respiratória, né? E que eu acho que é interessante a gente ter essa observação, enfim, acho que é fundamental isso, a gente recordar. Deixa eu ver que aqui aqui que bonito, olha. Vou aproveitar aqui, Daniel, lembra da sua pergunta, que eu falei assim, ó, existe uma estrutura cartilaginosa que ela se fecha na hora que a gente tem a deglutição, que é essa estrutura daqui, que é denominada de epiglote. Se você fizer uma deglutição aí de saliva agora, olha, faça essa deglutição. Na hora que você faz isso, na verdade, essa estruturazinha sua aí, anatômica, né, que é a epiglote, ela vai se mover e vai fechar essa área, evitando com que aquilo que está na sua cavidade oral se direcione para o trato respiratório, tá bom? A ela aqui, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bonita. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer que eu coloque aqui alguma coisa específica? Podem perguntar, podem falar. Eu acho que aqui também é uma coisa que legal, que eu vou trabalhar lá com vocês. E aqui tá para ver. Gente,
Eu sei que Daniel e Gabriel falaram, mas vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui que eu estou compartilhando com vocês? Vocês estão participando da aula? Sim. Tá bom, Pedro. Obrigada. Tô Viu, sim. gente? Tá joia, obrigada. Então tá bom, né? Porque assim, eu fiquei, gente, eu acho que eu vou mostrar os meninos. E a gente fica, às vezes, entusiasmado em querer mostrar um trem, às vezes, para vocês, né? Não sei se interessa. Mas olha, aqui, porque o que isso tem a ver interessante aqui pra gente? Pra gente perceber a posição anatômica do pulmão. Né? O pulmão, ele é localizado, obviamente, da região torácica e ele é protegido pela caixa torácica. Né? Aqui dá bem para a gente perceber isso. Tanto é que na mecânica respiratória, a caixa torácica, ela faz parte do processo, né? Tanto é que se vocês agora aí, ó, façam uma inspiração forçada, todos nós, vamos aí inspirar. Percebam que a sua caixa torácica se movimentou. Se você expira, você vai ver que ela vai voltar, né, à posição anatômica inicial, tá? Então, a caixa torácica, ela participa da mecânica respiratória, né? E aqui dá para vocês verem que o pulmão, ele realmente vem protegido por essa região. E aqui, ó, dá para vocês verem o músculo diafragma, que é essa estrutura aqui, né? Na hora que vocês estão vendo, olha, tô aproximando aí para vocês, ó, tá? Na hora que vocês estão observando aqui, ó, vocês literalmente conseguem perceber. O que nós temos? Isso daqui, essa areazinha, é o local por onde passa o esôfago. Lembra que eu mostrei para vocês? Que ele vai ultrapassar o esôfago? E na verdade, tem mais duas outras regiões aqui, que é a veia cava inferior e tem também da artéria aorta abdominal, que é aqui nessa imagem aqui, ó. É porque estão vendo a artéria aqui, ó. Isso aqui é a artéria aorta abdominal, que também acaba que passa também, perfaz o músculo diafragma, que são as 3 aberturas que tem no músculo diafragma: esôfago, veia cava inferior e artéria aorta abdominal. Aqui, que bonito. Bem, eu acho que é isso. Eu só queria realmente posicionar para vocês aqui. Acho que é esse daqui que tem um videozinho. Lembram quando eu falei, né, que é brônquio, traqueia, brônquios, né, que são o brônquio primário, tem os brônquios secundários, eu falei que eles vão se ramificando em estruturas cada vez mais finas e delicadas, né? Aqui dá para vocês verem, formando o que a gente chama de árvore brônquica. Realmente parece uma árvore, né? Onde os galhos vão se tornando cada vez mais finos e delicados. A gente tem mais de 20 gerações de estruturas cada vez mais finas e delicadas, tá? Olha só, exemplo, aqui tem a permanência do pulmão, né? E aqui do outro lado eles retiraram justamente para a gente perceber isso, tá? E esse daqui, ó, é justamente o pulmão esquerdo. Que olha a posição do coração. Olha aqui que vocês tinham me perguntado anteriormente, né? Por que o pulmão esquerdo apresenta só 2 lobos? Porque anatomicamente boa parte dessa área também é ocupada pelo coração. Bem, aqui. E só uma outra coisa que eu quero, que aqui tem um videozinho. Deixa eu ver se é esse. Não, aqui tá bonito. Eu queria um videozinho que ele aparece, existe músculos de inalação. Olha só, que legal. Aqui, ó, essa daqui. O que tem a ver com respiratório? Porque o pulmão tá aqui atrás, né, dessa musculatura, e vocês podem verificar aqui, ó, são músculos que vão fazer parte do sistema da mecânica respiratória. Esse daqui é o externo cleidomastoideo, tá? Externo cleidomastoideo, que é uma musculatura que é aquela nessa região do pescoço. Nós temos aqui, essa musculatura é o intercostal, tá? Esse daqui é o peitoral. E aqui nós temos
o reto abdominal, ó, cadê? Ele não tá mexendo aqui, ó. Esse intercostal, ele não tá, ele tá embaixo. Na minha imagem lá, eu vou colocar para vocês, dá para vocês verem, porque eles são camadas abaixo. Então, por isso que vocês não estão vendo aqui. Ele não vai pontuar, tá? Então, logicamente, faz parte. O que que faz com que a sua caixa torácica tenha a contração e o relaxamento, né? A distensão e relaxamento tem a ver justamente com essa musculatura que vai fazer parte da mecânica respiratória. Bem, acho que por isso aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa específica? Não? Ah, aqui que tem um videozinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Chamando a atenção justamente desse movimento, olha. Aqui. Da contração e relaxamento, fazendo com que haja, né? Quando tem a contração, a gente tem um processo de inspiração, que é a entrada do ar. Quando a gente tem um relaxamento, a gente tem a saída do ar. Bem, então vamos. Qualquer coisa também que depois, se fizer necessário, a gente volta aqui. Mas eu acho que agora dá para a gente trabalhar um pouquinho melhor ali, né? Então agora, nesse desenho aqui, ó, lembram de quando eu mostrei a estrutura alveolar? Logicamente que aqui o autor, eles fazem muito isso no sistema respiratório. Ah, gente, não estou compartilhando isso daqui com vocês agora, não. Eu voltei para o meu slide, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Olhem, tá? Voltei para o meu slide. Todos estão vendo meu slide? Sim. Ótimo. Sim. Então, olhem só. Agora, aqui nesse desenho, acho que dá para vocês entenderem um pouquinho melhor que o autor quer mostrar para a gente, né? Aqui é aquela região da traqueia, aqui é a região do brônquio, e aqui ele está representando as estruturas, né, dos bronquíolos e chegada aqui na unidade alveolar, tá bom? Então, é isso que a gente está querendo mostrar. Olha, dentro desse espaço alveolar, né, que na verdade são várias estruturazinhas, lembra que eu chamei a atenção, fiz analogia até com uma esponja ali, né, que tá ali de pia, cheia de buraquinho? Então, é muito comum eles fazerem a representação básica como uma única unidade alveolar, mas é só representativo. Você pode falar assim, ah, Luciene, mas aqui ainda tem umas linhas aqui, um mucosa. O que isso representa? Representa, e eu vou mostrar a vocês adiante, que é a pleura, tá? Mas eu vou mostrar já, vocês vão entender. Aqui já passou, olhem aqui, né? Bem, reparem, a gente tem aqui aquela região da laringe, né? Ó, o pomo de Adão, que aí nos rapazes é proeminente, formando aquela regiãozinha do gogó, né? Depois a gente tem a traqueia e os brônquios. E aí eles vão ramificar, a gente não tá vendo a ramificação porque isso é interna ao pulmão. A gente percebe aqui do pulmão direito, dividido em 3 lobos. O pulmão esquerdo, ele é dividido em 2, mas o autor tá colocando aqui pra gente. Tá vendo essa névoa, né? É uma estrutura membranosa, é uma membrana. Ah, por que do outro lado eu só vejo um pouquinho, né, circular? Porque o autor fez justamente isso, é como se ele tivesse tirado para você ver o que é ter uma membrana envolvendo, o que é ela estar ausente, né? Existe, então, uma membrana, na verdade são 2 membranas que envolvem externamente o pulmão, que é o que nós denominamos de pleura, tá? Ela é importante? Ela é, porque inclusive você já deve ter ouvido falar em pleurite, derramamento de pleura, né? Por quê? São 2 estruturas membranosas que envolvem a unidade de pulmão. E essas estruturas membranosas, né, são 2 porque nós denominamos uma, que é a pleura visceral, que é aquela que está mais íntimo contato com o pulmão, e existe a pleura parietal, que é a mais externa, tá? E entre as 2 existe um espaço, que naturalmente existe um líquido, né, um líquido intrapleural. Por quê? Porque vocês imaginem, o pulmão é um órgão que a gente fala que é complacente, ele é elástico. Na hora que você inspira, assim como a sua caixa torácica, o seu pulmão também está se enchendo de ar.
Na hora que você expira, ele vai movimentar e ele vai retrair, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que constantemente, quando a gente está respirando, essas duas unidades teciduais, as pleuras, se não tivesse um líquidozinho entre elas, elas iriam atritar, que elas iriam movimentar atritando. E isso seria desconfortável, porque quando a gente tem tecido que fica toda hora se atritando, se a gente pegar a nossa mão e ficar o dia todo assim, ó, no final do dia você vai ver, você vai estar com a mão machucada. Por quê? Tecido, né, que fica ali se atritando, entrando em contato, ele acaba promovendo, né, prejuízo tecidual. Então, existe naturalmente, existe um líquido intrapleural, mas por que a gente fala disso? É um detalhe simples? É um detalhe simples, mas há algumas situações, inclusive patológicas, em que há acúmulo de líquido na pleura. E isso é muito prejudicial. Isso interfere no processo de troca gasosa. Tá? Então, por isso que se fala, olha, reparem que aqui, ó, está aquilo que o autor aqui nesse desenho quis fazer, que é um com a membrana e o outro sem, para a gente perceber. Olha, aqui tem um que está todo revestidinho, ele está todo meio esbranquiçado. Aqui o autor está mostrando para a gente, ele deu uma pinçada para a gente perceber a presença dessas duas unidades membranosas, tá bom? Ô, Lu, Pode falar, Samira. a água na pleura é o mesmo que pneumonia ou há diferença entre elas? Não. Água na pleura é o aumento de líquido, é justamente o aumento dessa quantidade de líquido na pleura, tá? Agora, pneumonia já é a nível dos alvéolos, das unidades alveolares. Seria, deixa eu ver. Não tem ele. Vai ter ele mais na frente. Porque quando eu mostrei aquela imagem, né, ali no Atlas, aquelas estruturas, até eu falei assim, ó, vou fazer uma analogia dessas estruturas com um cacho de uva. Lembra daquela imagem? Sim. Aquilo ali é o alvéolo. Pneumonia é quando dentro das unidades alveolares você também começa a ter uma reação. A semelhança do que o Daniel me perguntou sobre bronquiolite, por exemplo, bronquite, bronquiolite, e eu falei que é o aumento de secreção dentro das vias condutoras. Sim. Lembra? Uhum. Na pneumonia, você tem esse aumento de produção de muco, mas dentro da unidade alveolar. Então, ali dentro, você vai tendo um aumento de muco, você vai tendo, e isso é gerado pelo seu próprio organismo como uma resposta, né? Existe pneumonia bacteriana, existe pneumonia viral, né? Diante do que tenha provocado aquela pneumonia. Então, o nosso organismo começa a produzir, aumentar essa secreção ali, a nível alveolar. Ah, tá. Tá? Depois, se por acaso, o que é que a gente, né? Numa determinada dinâmica, a gente precisa de falar disso para vocês entenderem a parte mesmo da biofísica respiratória, mas se depois vocês quiserem, eu tenho aqui arquivo que aí eu incluo especificamente e mostro umas imagens para vocês, tá? Vamos só prosseguir para a gente também não deixar de passar o que é fundamental, tá bom? Depois não tem problema não, eu tiro até esse arquivo e coloco outro, não tem problema. A gente complementa para satisfazer mais algumas curiosidades que vocês têm aí. Porque o assunto é aquilo que eu falei com vocês. Ele é importante porque ele faz parte do nosso dia a dia, né? Sistema respiratório, doenças do trato respiratório, isso envolve a gente, né? Isso a gente realmente... Então, qualquer coisa depois eu coloco só para complementar, tá bom? Só não vou ficar indo e vindo, para a gente também não fugir do nosso assunto aqui, eu não conseguir falar o que eu preciso, tá certo? Depois eu coloco para complementar. Olhem. Aqui, né, literalmente, justamente para chamar a atenção para vocês para aquela anatomia que eu já mostrei lá no Atlas. Aqui
né, bem categórico a presença do músculo diafragma, que ele é tão importante, vocês vão ver, que ele não é o único, né? Até destaquei para vocês a musculatura ali presente na caixa torácica. Mas o músculo diafragma é a musculatura mais ativa em todo o processo respiratório, tá? Por isso que a gente fala tanto dele, por isso que ele tem tanta participação assim. Aqui, olhem só, na hora que eu falei, né, daquela ramificação da árvore brônquica, é isso que a gente quer destacar, né? A gente observa uma imagem como essa, percebam vocês aqui em ambos os lados, né, ambos os pulmões, a gente percebe dessa intensa realmente ramificação que existe, né? E também essa ramificação ela vai existir até mesmo do ponto de vista vascular. Aqui, inclusive, ele está chamando a atenção para essa ramificação associada aos vasos sanguíneos, né? Por quê? É absolutamente vascularizada a unidade pulmonar, porque tem sangue chegando rico em CO2 e tem sangue que vai sair daqui rico em oxigênio para ser direcionado ao nosso coração para ser bombeado ao restante do corpo, né? Então, logicamente, não vem aqui ao caso, mas a gente sabe da participação da estrutura pulmonar na pequena circulação, né? Que é circulação coração, pulmão, coração, né? Aproveita aqui essa imagenzinha, até coloquei para chamar a atenção de vocês, é que se a gente fizer um corte aqui, ó, eu vou observar o pulmão justamente aqui nessa região, que é uma área que nós denominamos de hilo, onde a gente pode perceber a vascularização, né? Quer seja pelas artérias pulmonares, quer seja pelas veias pulmonares, tá bom? E a região do brônquio que está aqui esverdeado, porque ele é cartilaginoso. Olha aqui, nessa imagem, que é uma imagem anatômica, dá para vocês perceberem aqui a estrutura da traqueia, né? E aquela ramificação que ela faz internamente. E aqui a região de hilo, que eu acabei de mostrar para vocês esquematicamente ali no desenho, né? Que é literalmente o local de chegada e saída dessas estruturas na unidade pulmonar. Alguém quer perguntar? Eu consigo sentir o cheirinho do formal daqui. Daniel? Oi, gente. Imaginem, saudade desse cheiro. O pulmão, é aquilo que eu falei com vocês, ele está localizado na região torácica, né? Preenchido, ele na verdade preenche a caixa torácica, ele é protegido pelas costelas. Reparem que a caixa torácica ela tem um papel fundamental, que é proteger pulmão e coração, né? Não é à toa que ela está aqui presente, ela está protegendo fisicamente esses dois órgãos que são tão vitais para nós, né? Então, ela literalmente, e além de tudo, além de proteção, ela confere também uma atuação direta na mecânica. Aqui a gente fala, tenho certeza que todos vocês, independente de eu ter citado aqui, todos nós sabemos, né, que o processo respiratório ele envolve a inspiração, a expiração e tem um terceiro momento, que é o momento de repouso. Nós constantemente estamos assim, tendo inspiração, expiração, um repousozinho e começa tudo de novo. Como vocês podem ver, aquele videozinho que eu coloquei para vocês antes da gente entrar no Atlas, lá fala, né, que de uma maneira geral, no indivíduo saudável e nós, numa situação de repouso, nós temos em média 17, 18 ciclos respiratórios por minuto. O que significa repouso? Na fisiologia, quando a gente fala repouso, significa o que nós estamos agora. Nós não estamos realizando uma atividade física, então nós somos tidos estar em repouso. Repouso não significa deitado de papo pro ar e cochilando, ou assistindo TV e comendo pipoca. Não. Repouso significa você não estar em atividade física. Então, na fisiologia, ou você está em repouso, ou você está exercendo uma atividade física. Então, nós,
numa situação de repouso, ou seja, no nosso dia a dia, sem você fazer um esforço físico, né, extenuante, você tem, em média, 17, 18 ciclos respiratórios por minuto, tá? Ou seja, 17, 18 vezes eu realizo inspiração, expiração e repouso, tá? Olhem aqui no desenho, o autor está mostrando isso pra gente, aqui ó, repare que a seta está direcionada, ou seja, o ar está entrando, né? Que é o que caracteriza a inspiração. Se vocês perceberem, aqui ó, olha a posição do músculo diafragma. O músculo diafragma na respiração, ele vai contrair, ele vai puxar, ele vai estender para baixo. Olha só, essa seta, né, bem grande aqui, mostrando o movimento. Qual que vai ser o sentido do músculo diafragma? Vir para baixo. Que quando ele faz isso, ele permite a expansão da caixa torácica. E ele permite a expansão também da unidade pulmonar. Então, é quando o ar está entrando, tá bom? Lembra que a gente falou da característica dos gases? Que os gases ocupam o espaço, né? Ocupa o volume do local que ele está. Então, nesse momento, o ar vai entrar no nosso pulmão e vai literalmente, né, ocupar o espaço físico das unidades alveolares, né? Que são as unidades fundamentais que compõem o nosso pulmão. E a expiração? Na expiração, a gente vê o seguinte, a inspiração é um processo ativo. A gente gasta energia para inspirar. E a expiração é um processo passivo. Normalmente, a gente não gasta energia para expirar, não. Eu gosto de dar um exemplo para o meu aluno, quando a gente fala sobre o movimento do músculo diafragma na mecânica respiratória, que eu tenho certeza que todo mundo já fez isso, né? Sabe quando a gente está ali com elástico? Imagina, eu tô aqui agora segurando elástico e você tá aí da sua casa segurando a outra ponta do elástico. Na hora que a gente puxa, né? É quando o músculo diafragma tá realizando a contração. Isso a gente está exercendo força. Eu tô puxando de um lado, você está puxando do outro. Agora, para esse elástico voltar à posição normal, basta eu soltar daqui, ó. Imagina, eu soltei o elástico aqui agora. Esse elástico vai voltar aí para você. Por quê? Ele é uma coisa elástica, né? A gente puxa, faz força para puxar. Mas para ele voltar à posição normal, é só eu soltar. Então, na hora que ele solta, ele volta. Então, é isso que acontece com o músculo diafragma. Olha, na expiração, o músculo diafragma relaxa. Então, ele volta à posição original. E isso acontece, gente, no indivíduo numa situação de repouso. Por exemplo, agora que nós estamos, né, sem realizar uma atividade física extenuante, tá assim. Agora, se você for correr em torno da Lagoa da Pampulha, aí sim, porque aí o seu ciclo respiratório vai ser mais intenso, né? Porque você está gastando mais energia, você está consumindo mais oxigênio, então, consequentemente, seu ciclo respiratório vai aumentar. Tanto é que eu tenho certeza que já aconteceu com todos vocês. Sabe quando a gente realiza uma atividade física extenuante, não chega uma hora que você fala assim, não, eu tenho que parar. Por que tem que parar? Nossa, já está até doendo. Nossa, eu estou respirando, está até doendo. Mas por quê? Porque você está forçando tanto a sua respiração, você está em ciclos respiratórios tão intensos, você está envolvendo tanto a musculatura, que chega uma hora que é desconfortável mesmo. Você sente uma sensação de desconforto, a gente sente dor. Aí você fala, não, tem que parar. Aí você para, mas por quê? Estava tão intenso que a sua inspiração e a sua expiração estavam, que a gente chama, forçados, né? Gastando muito mais energia do que no seu dia a dia. Então, acaba que realmente é extenuante, cansa e possa gerar um certo desconforto. O importante é que a gente saiba responder ao nosso organismo e na hora que você perceber uma situação dessa, você maneirar, né?
Não é ir até as últimas consequências, não. Que possa ser que você, inclusive, possa passar mal em função disso, né? Às vezes a gente tem que saber respeitar os limites do nosso organismo. Ah, então quer dizer que eu nunca vou conseguir correr uma lagoa inteira da Pampulha? Não, você vai conseguir. Todo mundo pode conseguir. Só que você não precisa conseguir isso logo de uma primeira investida. Você tem que ter o quê? Condicionamento. O seu condicionamento, seu organismo vai sendo condicionado até uma performance melhor ao longo do tempo. Não é sair do sedentarismo a querer ser um atleta de um dia para a noite. Olhem só, quando eu até mostrei vocês, pessoal, lembra que eu estava lá querendo mostrar o músculo reto abdominal? Pessoal, aqui não dá por causa da posição, né? Que a musculatura são várias camadas. Então, eventualmente tem uns que não necessariamente a gente consegue mostrar ali todos numa vista, né, anatômica única. Porque, olhem só, aqui seria esse lado daqui, ó, são os músculos envolvidos no processo, os músculos acessórios envolvidos no processo de expiração, que é o músculo reto abdominal, tá? E também os intercostais, e esses daqui, ó, são os oblíquos, tá? Oblíquo externo. E desse ladinho de cá, tem os músculos acessórios envolvidos na inspiração, que é com a entrada do ar, que são aqueles, inclusive, alguns que eu já tinha mostrado para vocês lá no Atlas. O esternocleidomastoide, que é esse daqui, que é um músculo, né, do pescoço. Temos aqui o intercostal. Temos escaleno, também aqui, também participativo, tá bom? Por que a gente fala músculos acessórios? Porque eles vão ser músculos que vão se somar ao músculo diafragma. Que o diafragma a gente já falou dele aqui, né? Que essa musculatura que é observada separando caixa torácica da região abdominal, né? Aqui, né? Mostrando justamente, olha, tá mostrando, tá falando aqui, coisa que eu comentei com vocês anteriormente, né? Pulmão é uma estrutura elástica, complacente, ele realmente flutua na caixa torácica, né? Ele é circundado por um líquido pleural, que é aquele líquido que eu falei com vocês, que está entre as membranas, né, da pleura, tá? Processo, aqui só pra gente ter uma noção, processo de inspiração dura em média 2 segundos. E a expiração, cerca de 2 a 3 segundos, tá? Isso sim, no dia a dia, né? Na hora que você tiver uma atividade física mais extenuante, possa ter alteração quanto a esse período de tempo, tá bom? Aqui, isso que eu comentei com vocês também. Respiração normal em repouso, né? Contração dos músculos respiratórios somente durante a expiração. Foi quando eu falei com vocês da imagem anterior. Lembram? Que eu falei que a inspiração, ela é ativa. A expiração, ela é passiva. Então, realmente, a contração da musculatura respiratória, ela ocorre quando você está inspirando. Quando está entrando ar no seu pulmão. Na hora que você expira, numa situação, né, de repouso, esse é um processo passivo, sem gasto de energia. Só para a gente completar aqui, olha que legal. Por que a gente cansa tanto e, por exemplo, diante de uma atividade física extenuante, tá? Repara que no nosso dia a dia, né, a gente gasta cerca de 3 a 5% da nossa energia para respirar. Então, é relativamente muito pouco para uma ação tão importante do nosso corpo, né? Agora, quando você está ali, ó, correndo, né? Tá ali numa inspiração e expirações forçadas, você pode chegar a gastar cerca de 50% da energia do seu corpo com a respiração. Tá? Então, realmente, isso é intenso. Atividade física pode demandar muito do seu sistema respiratório de fato, tá bom? Eu sei que a gente chegou no nosso horário de intervalo, vamos fazer o intervalo, vou pegar esse slide como ponto de corte, a gente volta já já, tá certo?
Ok. Valeu, Daniel. Tá bom. Valeu, Pedro.